Você conhece a história de Naamã? No vídeo de hoje vamos meditar sobre o orgulho de Naamã. Usaremos a história desse grande general sírio para refletirmos sobre como Deus quebra o nosso orgulho para nos achegarmos a Ele. O orgulho é uma barreira para o agir de Deus em nossas vidas. A Bíblia é muito clara ao dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como está em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Naamã era o general do exército do rei da Síria, Ben-Hadad. Mais que isso, ele era um verdadeiro herói de guerra na sua nação. Na verdade, o próprio Deus havia usado Naamã para dar vitória aos sírios, inclusive em guerras contra a própria nação de Israel. Era um homem extremamente bem-sucedido que tinha o respeito de toda uma nação e de várias pessoas ao seu redor. Entretanto, havia um porém na vida de Naamã. Ele estava leproso. Não há nada que aflija mais o coração de uma pessoa como uma enfermidade. Quando estamos doentes, ficamos vulneráveis, frágeis, preocupados. Mas a lepra não era uma doença comum. Era muito provavelmente a pior doença daquela época. A lepra era uma doença infecciosa. Atacava a pele, alastrando feridas infecciosas por todo o corpo. Atacava os nervos periféricos, reduzindo a sensibilidade e a mobilidade. Exigia completo isolamento por ser altamente contagiosa. Era vista como uma praga ou maldição para o povo judeu, era consequência de pecados. Os leprosos eram afastados da comunidade para não causar epidemias. Naamã iria perder tudo que tinha conquistado até ali. Se você reparou bem, em uma só enfermidade estavam conjugados problemas físicos, sociais e espirituais. E por mais que ele pudesse disfarçar, ele não conseguiria fazer isso por muito tempo, pois as chagas tomariam seu corpo. A armadura de Naamã poderia até esconder sua situação, mas não a resolveria. O seu prestígio com o rei, a sua admiração por parte do povo, nada disso resolveria aquele problema, pois era uma enfermidade sem cura humana. A primeira reflexão que tiramos sobre a história de Naamã é que, por mais importante e bem-sucedido que você seja, você nunca será autossuficiente. Você sempre dependerá de Deus. Nada pode suprir a presença de Deus em sua vida. O sucesso em nenhuma área da vida compensa o fracasso de uma vida sem Deus. O orgulho do homem sempre busca se refugiar em bens materiais, fama e poder. Mas a provisão de Deus procura pessoas dependentes. Seja dependente de Deus. A mulher de Naamã tinha uma escrava israelita. Essa menina israelita sugere à esposa de Naamã que existe em Samaria um profeta que poderia curar a lepra. E esse profeta era o profeta Eliseu. Essa menina sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus em Israel que poderia ajudar. Ela conhecia o Deus Criador e confiava que para o Senhor não há nada impossível e que seu servo poderia apontar uma saída para aquela doença devastadora. A partir daqui, a história de Naamã começa a mudar. Mas observemos a atitude dessa menina que foi retirada de sua nação e era escrava em uma nação estrangeira, e mesmo assim se compadeceu da situação de Naamã. Não foi um sábio, um oficial real, ou mesmo um rei que leva a palavra de solução para a vida de Naamã. Foi uma menina estrangeira, escrava, e com um simples comentário para levar Naamã em direção ao seu milagre. A provisão de Deus vem, muitas vezes, de formas que muitas vezes nem imaginamos. O orgulho humano procura soluções em pessoas imponentes. Nós gostamos de ouvir pessoas bem-sucedidas que tenham autoridade em alguma área. Não que isso esteja errado, mas a provisão de Deus vem, muitas vezes, através da simplicidade. Deus usa pessoas simples, improváveis. E por que isso? Porque a excelência está no Deus que usa as pessoas, e não nas pessoas que Ele usa, pois toda a honra e glória é somente de Deus. Naamã foi com toda a sua comitiva para Israel, e podemos imaginar o que poderia estar passando na cabeça dele. Estou saindo do meu país e indo pedir um favor a um reino inimigo e inferior ao meu. O grande general sírio, o herói da nação, agora teria que pedir um favor ao reino inimigo. Para muitos isso chega a ser uma afronta, mas para que possamos ter a vida transformada pelo Senhor, precisamos abrir mão de coisas que para nós são importantes ou motivo de orgulho.
precisamos nos humilhar diante do Senhor. Humilhar-se nesse contexto não quer dizer passar por uma situação vexatória ou degradante. O sentido de humilhação aqui é o de se submeter à vontade de Deus, de reconhecer que Deus é grande e nós somos pequenos e limitados. Como Naamã não conhecia o Deus de Israel, ele vai ao lugar mais natural possível para procurar por alguém influente e importante como um profeta famoso, na corte do rei. Não custa lembrar que os reis de Israel, o reino do norte, foram todos maus diante do Senhor. Ele vai até o rei de Israel, que nessa época era Jorão, para procurar a sua cura. O rei Jorão, outro que também não tinha visão divina, fica extremamente irritado e encara aquilo tudo como uma grande afronta. O homem de Deus não estava no palácio. Não existia presença de Deus naquele palácio. A presença estava na casa simples do profeta Eliseu. Quanto tempo perdemos buscando em lugares e pessoas erradas que só nos distanciam mais da vontade de Deus? Ainda bem que o plano na vida de Naamã era tão grande que Deus mais uma vez interveio para lhe mostrar onde estava o centro da sua vontade. Ao ficar sabendo de toda aquela confusão, Eliseu manda chamar Naamã até sua casa. Quando Naamã chega à casa do profeta com toda a pompa, achando que seria recebido com honrarias e glória, achando que o profeta ficaria admirado com sua presença e prestígio e faria uma grande oração e demonstração de poder divino. Tal qual foi a surpresa de Naamã ao ver que Eliseu sequer sai para encontrá-lo e apenas envia mensageiro. E o pior, trazem uma ordem aparentemente estranha: dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Talvez Naamã tenha pensado até que fosse algum tipo de brincadeira. Mas a ordem de Deus para ele através do profeta era muito séria. Além de ficar extremamente irritado, Naamã claramente mostra seu orgulho e soberba ao comparar os rios de sua terra ao Jordão. Para ele, não fazia sentido mergulhar em um rio tão turvo quanto o Jordão. Ele foi embora zangado, e a história de Naamã poderia ter acabado ali. Não fosse mais uma vez a ação providencial de Deus. Mais uma vez, Deus usa um personagem anônimo, e o servo o convenceu a fazer o que Eliseu tinha mandado. Ora, para quem estava impuro, o que custava mergulhar em um rio impuro? Pois esse é o nosso orgulho, totalmente sem sentido. Devemos abrir mão do nosso orgulho e entender que Deus não trabalha do nosso jeito. Deus não está preocupado com o que nós achamos. Ele trabalha da maneira dele, da forma dele. Precisamos entender isso e parar de questionar a vontade de Deus. Naamã então resolve se humilhar mais uma vez e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e ficou completamente curado. Então Naamã voltou para Eliseu e declarou que agora cria apenas no Deus de Israel. Ele tentou dar um presente a Eliseu para agradecer, mas Eliseu recusou. Então Naamã pediu para levar alguns sacos de terra de Israel para poder oferecer sacrifícios a Deus sobre ela. Naamã renunciou a todos os outros deuses, embora ainda tivesse de guardar protocolo junto do rei da Síria. A história de Naamã nos chama muito a atenção por vários pontos, mas a coisa mais importante nela é a soberania de Deus e sua graça em trazer as pessoas para ele. O ponto alto da história de Naamã não é quando ele sai do Rio Jordão com sua pele nova como a de um bebê. É quando ele glorifica e reconhece o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Com esse milagre maravilhoso e cheio de gratidão, ele se converteu ao Deus de Israel. Até mesmo Jesus citou a cura de Naamã, contrastando a fé e obediência deste estrangeiro com a incredulidade dos judeus de sua época. Mais do que deixar nosso orgulho e nossas convicções carnais de lado, que possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Afinal, esse é o motivo pelo qual fomos criados. A história de Naamã nos mostra que a cura vai além do físico. É uma transformação do coração, uma mudança de perspectiva. Assim como Naamã, todos nós buscamos cura em diferentes áreas de nossas vidas. E assim como ele, podemos encontrar a cura através da fé e da obediência a Deus. Quer saber mais sobre como a fé pode transformar sua vida? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, onde exploraremos outras histórias bíblicas inspiradoras.
Até o próximo vídeo, que a graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.